Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o conjunto dos números naturais, que é este mais simples aqui, ó. Aqui, pessoal, nós temos os conjuntos numéricos fundamentais que existem, tá bom? Todos os conjuntos numéricos estão aqui. Olha só. Temos aqui, ó, o conjunto dos números naturais, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos aprender um pouquinho, tá bom? Temos aqui o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z e um traço aqui, ó. Como exemplo, menos 4, que representa este conjunto, tá bom? O conjunto dos números naturais eu representei como a letra 8, é o conjunto mais simples que existe, tá bom? Então ele está dentro deste conjunto dos números inteiros, ou seja, ele tem tudo que os números naturais têm, e aí tem também o menos 4 aqui, ó. E aqui um outro conjunto maior que engloba os naturais e os inteiros, temos o conjunto dos números racionais, né? Que eu simbolizei aqui como uma fração 5 dividido por 2, ok? Então este aqui contém este. E aí vem o conjunto dos números reais, né? Que engloba todos os conjuntos anteriores, 1, 2, 3. E além do mais tem um outro conjunto aqui, ó, que eu deixei meio separado, representado pela raiz de 6, que é o conjunto dos números irracionais, né? Este é o conjunto dos irracionais e aqui é o conjunto dos racionais. Então você vê que ele se destaca um pouquinho aqui desses outros aqui, né? Ele não pertence a esses conjuntos aqui, né? Ele está aqui sozinho, mas ele pertence ao conjunto dos números reais, tá bom? Então os reais é o mais complexo que existe. Por quê? Porque ele engloba todos os tipos de números existentes. Então vamos começar. Vamos falar do mais simples, o mais básico, o mais comum utilizado no dia a dia, que é o conjunto dos números naturais. Então, como você já percebe aqui, ó, o conjunto dos números naturais, ele é representado por um traço. Esse aqui é conjunto, esse tracinho quer dizer conjunto, né? Ou conjunto dos números, e aqui, ó, o N de naturais. Então aqui você já tem o conjunto dos números naturais, né? Tem um N aqui, tá bom? Aí eu lhe pergunto, qual é o conjunto dos números naturais? Como que a gente vai representar ele? São os números mais simples que existem. Pense em um número agora, por exemplo, o número de um endereço. Número 500 é um número natural. E quais são eles? Temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Reticências. O que quer dizer reticências? Isso quer dizer que continua e vai embora, tá bom? Aqui eu poderia, por exemplo, agora colocar o número 245, reticências de novo. Você vê que entre este número e o 245 há vários números aqui no meio, representado pelas reticências, tá bom? E após o 245 eu coloquei reticências novamente, agora eu posso fechar. O que quer dizer aqui, pessoal? Quer dizer que os números naturais, o conjunto dos números naturais, ele possui início, ele inicia pelo número 0, né? E ele não existe fim. Olha só, ele é infinito, tá bom? Então ele tem início e não tem fim. Então qualquer número que você tiver para frente de 245, pode colocar que você nunca irá encontrar um valor que seja o valor máximo dele, tá bom? Então eu já lhe faço uma pergunta, qual é o menor número do conjunto dos números naturais? Qual é o menor número existente? O 0. E qual que é o maior número natural existente? Não existe maior número natural existente. Então o menor é o 0, tá certo? Se eu colocar isso aqui numa reta numérica, vamos colocar aqui uma reta. Então aqui começa com 0. E aí vai, vamos supor aqui já é o número 20, aí vai, aqui já temos o número 100, por exemplo, tá bom? Existem números aqui no meio. Então aí vai, não existe o maior número em um conjunto de números naturais, tá bom? Conjunto dos números naturais. O que mais que a gente pode observar? Olha pessoal, quando vocês virem aí o número, por exemplo, o número 40... ele sempre tem um sinal de mais na frente, tá bom? Os números naturais sempre serão positivos, tanto é que ele começa do 0 para frente, tá bom? Se você vir aí o número 50, isso quer dizer que ele é mais 50, tá bom? Então, número natural sempre possui um
sinal de mais na frente. Se você vir aí o número 522, ele é um número positivo, é um número natural. Marcos, e se por acaso eu vir um número assim, ó, por exemplo, o número 5 mais 2, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que o 5 é positivo também, tá bom? Então sempre que não houver o sinal de mais na frente de um número, ele é positivo. Então se eu tiver aqui o número 30 menos 5, isso quer dizer o quê? Que é mais 30 menos 5, tá bom? Marcos, eu aprendi o seguinte, que o conjunto dos números naturais não possui o zero como sendo um número natural. Como que funciona isso? Olha, é o seguinte, em alguns casos o zero não é aceito, né? Uns aceitam, outros não aceitam. No entanto, eu quero que vocês fiquem atentos para este símbolo aqui, ó. Por exemplo, tem aqui o conjunto, né, dos números naturais. E aí, quando tiver um asterisco aqui, ó, isso aqui é igual ao conjunto dos números naturais menos o zero. Então, se você vir algo parecido com isso aqui, ó, o conjunto dos números naturais com asterisco, quer dizer que o conjunto dos números naturais não possui o zero. Então, vamos representá-lo aqui, ó, conjunto dos números naturais com asterisco é igual a, abre chave, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e aí vai embora, vai para o infinito, tá bom? Então guarda isso aí para você, ó. O conjunto dos números naturais que não possui o zero, temos um asterisco aqui na frente dele, né? Depois dele aqui, ó. Isso quer dizer que ele não possui zero. E também temos o conjunto dos números naturais, que é normal, que é este aqui, que é o menorzinho conjunto aqui que estamos trabalhando agora, tá bom? Já que estamos falando de número natural, deixa eu perguntar para você, qual é o número natural que somado a outro número natural resulta no número, por exemplo, 11, que é um número natural também? Bom, aqui pode ser qualquer número, né? Eu posso colocar aqui um 5 mais 6. Existem outros valores? Boa pergunta, hein? Caso exista ou existam outros valores, coloque a resposta aí embaixo pra gente, tá bom? 5 mais 6 é igual a 11. Número natural é igual a um número natural, 11, né? Lembrando que o número natural é positivo, aqui também é positivo, tá bom? Sempre ele é positivo. Marcos, se por acaso eu tiver, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um 7 menos 8 é igual... Bom, aqui você percebe que tem um número natural, que é o mais 7, né? O menos 8 não é um número natural, né? Então essa continha aqui com certeza não vai dar um número natural, deu menos 1. Por que deu menos 1, Marcão? Por que deu menos 1? Porque vamos supor, você possui 7 maçãs e você tem 8 pessoas. Como que você vai distribuir essas maçãs? Então vai faltar uma maçã, tá bom? Porque a quantidade de pessoas é bem maior que a quantidade de maçãs. Número natural não é natural. O resultado dá um número não natural, né? Vamos colocar mais um aqui, por exemplo, o número... Qual é o número? Vamos colocar aqui, qual é o número que somado a 29, que é o número natural, resulta em um outro número natural que é 30. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. 1 mais 29 é igual a 30. Existem outros números que somados geram também o número 30? Existe ou não? Quais são eles? Eu vou deixar a resposta para vocês, tá bom? Olha essa pergunta aqui, ó. Qual é o número natural que multiplicado por outro número natural seja igual a 15? Qual será? Por exemplo, pode ser 3 vezes 5, que é igual a 15. Existem outros números naturais? Responda pra gente aí embaixo, tá bom? Que multiplicado de 15. Eu posso inverter isso aqui, por exemplo, né? E este aqui de baixo, ó. 2. Qual é o número natural que multiplicado por outro natural seja igual a 2? Qual será, hein? 1 vezes 2, por exemplo? 1 vezes 2 é igual a 2. Existem outros números? Em se tratando de apenas números naturais sem o asterisco, existem outros números? Boa pergunta, hein? Se você souber de mais algum, coloque a resposta aí embaixo. É bom para você treinar, tá bom? Olha esse aqui embaixo agora, ó. Olha só, observa tudo antes de responder, tá bom? Olha o que tem entre parênteses aqui, ó. Conjunto dos números naturais sem o asterisco. Então tá bom. Qual que é o número que multiplicado por outro número seja igual a 0?
E agora, hein? Como é que fica isso daí? Eu não vou responder, tá bom? Vou deixar para vocês. Respondam aí embaixo que se der, quando houver tempo, porque há muitos comentários, quando houver tempo, eu respondo para você e eu falo para você. E quem também souber de alguma coisa que não bateu, comenta aí embaixo. Essa aula é para discutir, tá bom, pessoal? Comenta aí embaixo, tá bom? Então aqui, ó, qual é o número que multiplicado por outro resulta em zero? Apenas números naturais normais começando pelo zero, tá bom? Então agora eu vou deixar uma pergunta interessante aí para vocês, ó. Se eu dividir qualquer número natural por outro número natural, sempre resulta em um número natural? E agora, hein? Se eu dividir qualquer número natural por outro número natural, sempre resulta em um número natural? Essa pergunta vai ficar para vocês, hein? Por exemplo, se eu dividir 10 por 2... vai dar 5. 5 é um número natural, um número positivo, né? Ok. E existe algum outro número natural que dividido por outro número natural não seja natural? Boa pergunta, hein? Tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sucessor e antecessor. Sucessor e antecessor. Primeiro, sucessor. O que é um sucessor de um número natural? Por exemplo, vamos colocar aqui o número 4. Qual que é o sucessor do número 4? Para vocês encontrarem o sucessor de um número, basta somar o número que você tem mais 1. E aí você encontra o sucessor dele, sempre somado a mais 1. Não é a mais 2, não é mais 5, não é mais 10. O número que você tem mais 1 é igual ao sucessor do número. Sucessor é sempre o número que vem depois do número que você está procurando. Qual é o sucessor de 4? É 5, porque 4 mais 1, 5. Ou seja, o sucessor é sempre maior que o antecessor, que eu já vou comentar, tá bom? Então é um número maior que o que você está procurando. Qual é o sucessor do número 9? É 9 mais 1, que é igual a 10. 10 é o sucessor do 9. É mais 1, sempre mais 1, tá bom? Qual é o sucessor do número 99? O sucessor dele é 99 mais 1, qualquer é 100. É o próximo número que vem após o número que você está procurando. Então 100 é o sucessor de 99. E sempre o sucessor é maior que o número que você está procurando. É sempre maior, ele nunca é menor que o número que você está procurando. Qual é o sucessor do número, um número bem difícil agora, 1? Qual é o sucessor dele? 2, tá bom? E agora vamos falar sobre antecessor. Qual que é o antecessor de um número? É o contrário do que acontece ali. Qual é o antecessor do número 7? O antecessor dele é 7 menos 1, que é igual a 6. O 6 é o antecessor do número 7. E o antecessor é sempre menor que o número que você está procurando, tá bom? Mais um exemplo aqui. Qual que é o antecessor de 16? É 16 menos 1. Qual é o antecessor dele? É o 15. O 15 é menor que o 16. Sempre o antecessor é menor. Qual é o antecessor do número 200? O antecessor dele é 200 menos 1. Quanto que é 200 menos 1? É 199. 199 é o antecessor do 200. Por quê? Porque ele é menor que o 200 e é um número antes do 200, tá bom? Então agora eu vou deixar duas perguntinhas para vocês anotarem para responderem aí embaixo, tá bom? Então qual que é o sucessor do número 0? Em se tratando de números naturais, só os números naturais, tá bom? Qual que é o sucessor do 0? E em se tratando também de números naturais, essas aspas aqui quer dizer que está repetindo, em se tratando de números naturais, qual é o antecessor de 0? Sucessor e antecessor, respondam aí embaixo para mim, tá bom? E para todos nós, claro, né? Mais uma perguntinha, quem que é o maior, o antecessor ou o sucessor? Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 15. Quem é maior, o antecessor de 15 ou o sucessor de 15? Bom, vamos trabalhar um pouquinho agora com relações de pertinência e inclusão. Pertinência e inclusão. O que é pertinência, Marcão? É aqueles símbolos que muitos já conhecem, né? Que quer dizer pertence
ou não pertence, né? Pertence ou não pertence, tá bom? E como que eu sei, Marcão, que algo pertence a alguma coisa? Por exemplo, vamos fazer aqui um conjunto. Não é o conjunto dos números naturais. Vamos fazer aqui um outro conjunto aqui que eu vou chamar de B. Este conjunto se chama B. E dentro desse conjunto nós temos o número 3, 25, 44 e 100. Bom, para você saber se pertence ou não, pertence quer dizer que está dentro do conjunto, tá bom? Esse aqui é um conjunto qualquer que eu chamei de B. E quando não pertencer, é esse aqui, ó. Por exemplo, o número 100. Ele pertence ou não pertence ao conjunto B? Pertence ao conjunto B, muito bem. O número 45, ele pertence ou não pertence ao conjunto B? Ele não pertence ao conjunto B, ele não está aqui dentro. Ó. O 100 está, o 45 não está dentro do conjunto B. Mais um. O número 25, o 25, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Opa, conjunto dos números naturais, Marcão? O 25, ele pertence ao conjunto do B. E os números naturais? Claro que pertence. Normal. Ele é um número natural positivo, né? Então pertence ao conjunto dos números naturais. Legal. O 0. Ele pertence ao conjunto dos números naturais com um asterisco? E agora, hein? Vai ficar para vocês aí, ó. Responde aí embaixo também, tá bom? O 0, ele pertence ou não ao conjunto dos números naturais com asterisco? O 143, ele pertence ou não ao conjunto dos números naturais? Claro que pertence, né? Ele é um número normal, natural, positivo, né? Lembrando que o conjunto dos números naturais podem ser formado com qualquer coisa também, não precisa ser aquele quadradinho que eu fiz não. Aqui ó, o conjunto dos números naturais, tá bom? Bom pessoal, isso aqui é a relação de pertinência, né? Que pertence e não pertence. E a relação de inclusão? Afinal de contas estamos falando de inclusão também, né? Então como que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui ó, vamos aproveitar o conjunto B que a gente já tem. Então aqui eu tenho o conjunto B e aqui eu posso dizer também que eu tenho o conjunto dos números naturais. Então, como que funciona a relação de inclusão? Ó, aqui eu posso dizer com clareza, por exemplo, que o B, a inclusão representa assim, ó, está contido, não está contido. Então, eu posso dizer com clareza que B, olha só, B, ao conjunto dos números naturais, B, está contido ou não está contido no conjunto dos números naturais. Olha só, o B ele está contido dentro do conjunto dos números naturais, porque todos os números de B fazem parte do conjunto dos números naturais. Temos o 3, temos o 25, o 44 e o 100. Então eu posso dizer com clareza que está contido. Concorda comigo? Agora se eu perguntar para você, os números naturais estão contidos no conjunto B? B, eu escrevi C aqui, mas é B. Os números naturais estão contidos no conjunto B? Claro que não. Os números naturais são infinitos, né? Há inúmeros números naturais, começando pelo 0 ou pelo 1, né? Então, alguns números do conjunto dos números naturais estão dentro de B, mas não todos. Nem todos os números naturais estão dentro do conjunto B. Tá legal? Agora deixa eu perguntar para você, os números pares, eles estão contidos ou não no conjunto dos números naturais? Os números pares. E agora? Quais são os números pares? Os números pares são todos terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Os números naturais dividem por 2, resultam em um número natural, sobra 0. Sempre sobra 0, tá bom? Isso também é um número par. Então agora eu pergunto para vocês, os números pares, o subconjunto é chamado de subconjunto por quê? Quando você tem um conjunto e outro conjunto que cabe dentro daquele conjunto é um subconjunto. Então os números pares é um subconjunto, ele está contido dentro dos números naturais? Sim, porque todo número dividido por 2 que resulta em 0 é um número positivo, então ele sim faz parte, então ele está contido
dentro do conjunto dos números naturais, tá bom? Está contido os pares. Tá bom, e agora os números ímpares. Vamos colocar aqui, ó, ímpares. Os números ímpares, eles estão contidos dentro do conjunto dos números naturais? Bom, os números ímpares são aqueles números pares, porém mais um. Por exemplo, qual que é um dos números pares? O número par, por exemplo, o número 22, ele é um número par. Mais 1 é igual a 23. 23 é um número ímpar, né? E outra forma de explicar também, os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Todos que terminam com esses números são números ímpares, tá bom? 23, por exemplo, termina com 3. Este número aqui, ó, 46 é um número ímpar? Não, é um número par porque termina em 6 e se eu dividir por 2 resulta em 0. Então não é um número ímpar. O número 13. 13 ele termina em 3, então é um número ímpar. E além do mais, se eu dividir ele por 2, 13 dividido por 2 dá quanto? 6. 6 vezes 2, 12. Para 13, 1. Ó, sobra 1. Os números ímpares estão contidos dentro do conjunto dos números naturais? Eu não vou responder, eu vou deixar para vocês responderem também, tá bom? Bom, pessoal, para terminar, eu vou deixar essas perguntinhas para vocês aí, ó. Vamos lá, qual é o número natural antecessor de 999? Qual é o número natural antecessor de 999? Presta atenção, hein? 999, depois dele vem o 1000, né? Então presta atenção, tá bom? Qual é o número natural sucessor de 200? Qual é o número natural sucessor de 200? E uma perguntinha muito interessante agora também é a seguinte. Os números primos, eles pertencem ao conjunto dos números naturais? Os números primos. Olha só, não confundam números ímpares, por exemplo, o número 5, 7, 9, 11, né? Que termina em 5, 7, 9... E 1, né? Não confunda os números primos com os números ímpares. Os números primos, quais são os números primos? São aqueles que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre números primos, nesta aulinha aqui, ó, sobre MDC, eu falo também sobre números primos. Então você pode clicar aqui ou aqui em cima, ó, tá bom? Então, os números primos não são os números ímpares, muitos confundem. Os números primos só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 7. O 7, se você dividir ele por 1, vai dar 7. Se você dividir por 2, não dá, porque vai sobrar alguma coisa. Se você dividir por 3, também não dá. Se você dividir por 4, que já é a metade dele, também não dá. Então, quando chega a metade do número, não precisa mais dividir. Então, isso aqui é um número primo. Os números primos, eles fazem parte do conjunto dos números naturais ou não? Tá bom? Vou deixar para vocês a pergunta, vamos discutir aí embaixo, pessoal. Bom, se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário e compartilhe aí com amigos, familiares, etc. Um abraço, Marcos Aba, aqui no YouTube com vocês novamente.